Volume 1, Capítulo 7, Classroom of the Elite. Em 1º de maio, o sinal da manhã tocou para nosso primeiro dia de aula. Logo depois, Shabashira Sensei entrou na sala, segurando um pôster enrolado. Sua expressão hoje era ainda mais severa do que o normal. Ela tinha começado a menopausa, eu me perguntei? Se eu fizesse essa piada em voz alta, acho que ela teria acertado meu rosto com um bastão de ferro com força total. Ei, Sensei, você começou a menopausa ou algo assim? Inacreditavelmente, Ikki realmente deixou essa piada voar. Honestamente, foi mais chocante eu ter pensado a mesma coisa que Ikki. Tudo bem, sua aula matinal está prestes a começar. Antes de começar, alguém tem alguma dúvida? Se sim, agora é a hora de falar. Shabashira Sensei ignorou completamente o assédio sexual de Ikki. Ela parecia totalmente convencida de que os alunos tinham perguntas que queriam ver respondidas. Imediatamente, vários alunos levantaram as mãos. Verifiquei meu saldo de pontos esta manhã, mas não vi nenhum depósito. Os pontos são dados no primeiro dia de cada mês, não são? Não pude comprar suco esta manhã. Eu já expliquei isso antes, não é? Os pontos são depositados no primeiro dia do mês. Eu confirmei que os pontos foram transferidos este mês sem nenhum problema. Mas nada foi depositado em minha conta, no entanto. E Yamauchi trocaram olhares. Ikki parecia chocado demais para perceber que eles se olhavam. Eu verifiquei meu saldo de pontos de manhã também, mas vi que ele havia permanecido inalterado desde o dia anterior. Nenhum outro ponto foi depositado em minha conta. Eu simplesmente pensei que os pontos seriam dados mais tarde. Vocês são realmente tão burros assim? Ela estava com raiva ou impressionada? Eu estava recebendo uma vibração sinistra de Shabashira Sensei. Burros? O que? Enquanto repetia estupidamente suas palavras, Shabashira Sensei olhou para ele bruscamente. Sente-se, Vou explicar mais uma vez, disse ela. Sai-chan Sensei? Surpreso com seu tom invulgarmente rígido, afundou em seu assento. Os pontos foram depositados. Isso eu sei com certeza. Não há absolutamente nenhuma chance de termos esquecido alguém nesta classe. Pensar assim é ridículo. Entendido? Bem, mesmo que eu diga que entendemos, não recebemos nenhum ponto. Ainda perplexo, começou a parecer insatisfeito. Supondo que o que Shabashira Sensei disse seja verdade e que os pontos tenham sido transmitidos para nós, então isso significa. Houve uma discrepância, então? Isso significava que 0 pontos haviam sido depositados em nossas contas? Minhas dúvidas vagas cresceram rapidamente. Entendo. Então é assim, professora? Acho que resolvi o mistério, Kenji falou, rindo. Ele apoiou os pés na mesa e apontou presunçosamente para É simples. Estamos na classe D, então não recebemos um único ponto. O que você está falando? Eles disseram que receberíamos 100.000 pontos todo mês. Mas não me lembro de ter ouvido isso. Você ouviu? Rindo, Kenji corajosamente apontou para Shabashira Sensei. Embora ele certamente tenha um problema de atitude, Kenji está absolutamente certo. Pelo amor de Deus, quase ninguém parece ter notado a dica que dei a você. Que deplorável. Em resposta a essa mudança repentina de eventos, a sala de aula explodiu em alvoroço. Sensei, posso fazer uma pergunta? Receio que ainda não entendo. Hirata levantou a mão. Ele parecia pedir em nome de seus colegas de classe, e não por preocupação egoísta. Exatamente como eu esperaria do líder de classe de fato. Mesmo agora, ele tomou a iniciativa. Você pode nos dizer por que não recebemos nenhum ponto? Caso contrário, não entenderemos completamente. Isso certamente era verdade. Um total de 98 ausências e atrasos. 391 incidentes de falar ou usar um telefone celular em sala de aula. São muitas infrações em um mês. Nesta escola, os resultados da sua classe são refletidos nos pontos que você recebe. Como resultado, você desperdiçou todos os 100.000 pontos que deveria ter recebido. Foi o que aconteceu. Eu deveria ter explicado tudo isso para você no dia da cerimônia de entrada. Esta escola mede as verdadeiras habilidades de seus alunos. Desta vez, você foi avaliado como não valendo nada. Isso é tudo. Shabashira Sensei falou de forma robótica, desprovida de qualquer emoção. As dúvidas que eu tinha desde que vim para esta escola foram finalmente confirmadas, porém, da pior maneira possível. Embora tivéssemos começado com a enorme vantagem de 100.000 pontos, a classe D havia perdido em apenas um mês. Ouvi um lápis se movendo contra o papel. Orikita parecia estar registrando o número de ausências, chegadas tardias e ocorrências de conversas em classe em seu caderno, talvez tentando entender a situação. Shabashira Sensei. Não me lembro de ter ouvido você explicar isso para nós antes. O que? Você é incapaz de entender algo a menos que seja explicado em detalhes? É claro. Nunca se falou em reduzir nossos pontos. Se isso tivesse sido explicado de antemão, tenho certeza de que teríamos evitado chegar atrasados ou conversar durante a aula. Esse é um argumento bastante bizarro, Hirata. Certamente é verdade que não me lembro de explicar as regras de distribuição de pontos. No entanto, todos vocês não aprenderam na escola primária a não se atrasar ou falar na aula? Isso não foi ensinado em suas escolas primárias e secundárias? Bem, isso é. Tenho certeza de que em 9 anos de escolaridade obrigatória, você aprendeu que chegar atrasado e falar na aula são coisas ruins. E agora você diz que não consegue entender isso porque eu não expliquei para você. Receio que seu raciocínio seja frágil. Se você simplesmente tivesse agido corretamente, seus pontos não teriam caído para 0. Isso se resume a você assumir responsabilidade pessoal. Não havia como alguém refutar seu argumento perfeitamente sólido. Todos sabiam que o mau comportamento não compensava.
Tendo acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio, você honestamente pensou que receberia 100 mil pontos todos os meses sem compromisso? Em uma escola estabelecida pelo governo japonês com o propósito expresso de treinar pessoas superdotadas? Isso é impensável. Tente usar algum senso comum. Por que você deixaria isso ao acaso? Embora Hirata parecesse frustrado, ele olhou a professora diretamente nos olhos. Bem, você poderia pelo menos explicar em detalhes como os pontos são adicionados ou deduzidos? Podemos manter isso em mente para referência futura. Eu não posso te contar. Não podemos divulgar os métodos por trás de nossa avaliação do aluno. É igual a qualquer outra organização. Quando você entra em uma empresa, é escolha de a empresa dizer ou não como ela avalia seus funcionários. No entanto, não sou cruel e não estou tentando ser fria. Na verdade, esta situação é tão patética que vou lhe dar um pouco de orientação. Pela primeira vez, vi um leve sorriso nos lábios de Shabashira-sensei. Digamos que você pare de se atrasar para a aula e não tenha mais faltas. Mesmo que 0 pontos sejam deduzidos de você este mês, isso também não significa que seus pontos aumentarão. Isso significa que no próximo mês você ainda receberá 0 pontos. De outra perspectiva, você poderia dizer que não importa quantas vezes você se atrase ou falte à aula, não importa. Então, você não está realmente perdido, está? TCH, em a expressão de Hirata escureceu. Sua explicação foi tão contraproducente que teve o efeito oposto. Alguns alunos pareciam incapazes de entender o que ela queria dizer. Os alunos que pensaram que poderiam melhorar sua situação remediando o mau comportamento tiveram suas esperanças frustradas. Essa provavelmente era a intenção de Shabashira-sensei, ou melhor, desta escola. O sinal tocou, sinalizando o fim da aula. Parece que passamos muito tempo tagarelando. Espero que você tenha entendido a essência disso. Bem, já é hora de mudarmos para o nosso tópico principal. Do tubo que carregava, ela tirou um pôster branco enrolado e o abriu. Ela colou o pôster no quadro negro com alguns ímãs. Os alunos ainda confusos olharam fixamente para o pôster. Estes são os resultados de cada classe? Orikita tentou adivinhar. Ela provavelmente estava certa. Classe A até classe D foram listadas. Ao lado havia uma fileira de números que chegavam a um máximo de 4 dígitos. A classe D teve 0. A classe C tinha 490. A classe B tinha 650. E no topo estava a classe A, com um total de 940. Nesse caso, 1000 pontos significariam 100 mil ienes, não é? Todas as classes aparentemente perderam pontos. Não há algo estranho sobre isso? Sim. Os números parecem muito equilibrados. Orikita e eu notamos algo estranho. Vocês todos fizeram o que quiseram no mês passado. A escola não tem a menor intenção de te impedir de fazer o que você quer. Suas ações, como chegar atrasado ou falar durante a aula, afetam apenas os pontos que você recebe. Isso vale para como você usa seus pontos. Como você escolhe gastar depende inteiramente de você. Não colocamos nenhuma restrição no uso de pontos. Isso não é justo, no entanto. Não podemos aproveitar nossa vida de estudante assim, gritou Ikki, que tinha permanecido quieto até agora. Yamauchi gemeu em incrível agonia. Ele já tinha usado todos os seus pontos. Olhem aqui, idiotas. Todas as outras classes obtiveram pontos. A quantidade de pontos que lhe demos no primeiro mês deve ser suficiente para você viver. M+, como as outras classes ainda têm pontos sobrando. Isso é estranho. Eu já te disse, não há nada de injusto nisso. Todas as classes foram pontuadas usando as mesmas regras. Apesar disso, eles não perderam tanto quanto vocês. Essa é a verdade. Mas, e por que há tanta diferença em nossos valores de pontos? Hirata também parecia ter notado que os números eram muito organizados. Você finalmente entendeu agora? Você vê por que você foi colocado na classe D. A razão pela qual fomos colocados na classe D. Não fomos simplesmente aceitos nesta escola. Mas as classes normalmente são divididas assim, certo? Os alunos trocaram olhares. Nesta escola, os alunos são classificados por seu nível de excelência. Os alunos superiores são classificados na classe A, os menos capazes na classe D. É o mesmo sistema que você encontraria nos principais cursinhos. Em outras palavras, a classe D é semelhante ao último bastião para falhas. Você é o pior dos piores. Você está com defeito. Este é apenas o resultado de você ser defeituoso. O rosto de Orikita endureceu. Ela pareceu chocada com essa linha de raciocínio. Certamente fazia sentido separar os alunos superiores com os outros alunos superiores e os reprovados com os reprovados. Se você misturasse laranjas podres com boas, as podres estragariam rapidamente as boas. Inevitavelmente, a superior Orikita acharia isso revoltante. Eu, por outro lado, estou feliz. Isso significava que eu não poderia descer mais. No entanto, devo dizer, a classe D deste ano foi a primeira a gastar todos os seus pontos em um único mês. Estou impressionada com o quanto vocês se entregaram. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Os falsos aplausos de Shabashira-sensei ecoaram por toda a sala de aula. Então, isso significa que quando chegarmos a 0 pontos, sempre ficaremos lá? Sim. Você permanecerá em 0 até se formar. Mas não se preocupe, você ainda pode ter um quarto nos dormitórios e refeições gratuitas. Você não vai morrer. Embora soubéssemos que era possível sobreviver com o mínimo necessário, muitos alunos não se consolavam com esse fato. Afinal, vivemos uma vida de luxo no último mês. Para conter-se de repente depois disso seria seriamente difícil. As outras classes não vão tirar sarro de nós? Sudou chutou as pernas de sua mesa com um baque alto. Depois de ouvir que as classes eram divididas com base no mérito, todos provavelmente acreditariam que a classe D estava cheia de idiotas. O desespero não era irracional. O que? Você ainda está preocupado com sua dignidade, Sudou?
Bem, então, trabalhe para tornar sua classe a melhor. E os pontos da sua classe não estão apenas ligados à quantia que você recebe a cada mês. Eles também são indicativos de sua classificação de classe. Em outras palavras, se chegarmos a 500 pontos, a classe D será promovida à classe C. Isso realmente soou como uma avaliação de desempenho de uma empresa. Agora, então, tenho mais uma má notícia para compartilhar com todos vocês. Ela colocou outra folha de papel no quadro. Ela listava os nomes de todos na classe. Um número ficava ao lado do nome de todos. A julgar por isso, posso ver que temos alguns idiotas nesta classe. Enquanto seus saltos estalavam contra o chão, ela olhou para nós. Estes são os resultados do pequeno teste que você fez há algum tempo. Sua sensei ficou muito feliz com seu excelente desempenho. Vamos lá, o que diabos vocês estudaram quando estavam no ensino fundamental? Com exceção de algumas pontuações altas, quase todo mundo testou abaixo de 60. Mesmo que você ignorasse a maravilhosa pontuação de 14 pontos de Sudou, lá estava Ikki, marcando um pouco acima dele com 24 pontos. A pontuação média foi de 65. Estou tão feliz. Se este fosse um teste real, 7 de vocês teriam que ser expulsos. É expulsão? O que você quer dizer? Oh, o que? Eu não expliquei isso para você. Se você for reprovado em um exame intermediário ou final nesta escola, terá que ser expulso. Se aplicássemos essa regra a este teste, qualquer um que pontuasse abaixo de 32 pontos estaria fora. Vocês são realmente estúpidos, não são? Oh, que, lamentou Ikki e os outros fracassos. Havia uma linha vermelha desenhada no papel, separando as 7 pessoas em questão do resto da classe. Entre essas 7 pessoas, Kikuchi obteve a pontuação mais alta, com 31 pontos. Qualquer pessoa com uma pontuação igual ou inferior à de Kikuchi falhou. Ei, não nos engane, Sai-chan Sensei. Não brinque sobre nos expulsar. Francamente, também estou perdida, disse a professora. Essas são as regras da escola. Você deve se preparar para o pior. A professora está certa. Parece haver um monte de idiotas aqui. Kenji exibia um sorriso presunçoso enquanto polia as unhas, com as pernas apoiadas na mesa. Que diabos, Kenji? Você marcou abaixo da linha vermelha também. Ah. Onde exatamente você está olhando, garoto? Olhe novamente. E. Kenji, nem. Começando na parte inferior da página, Sudou verificou a parte de cima e lá encontrou o nome de Kenji Rokuzuki. Inacreditavelmente, Kenji empatou no primeiro lugar, marcando 90 pontos. Isso significava que ele havia conseguido resolver um daqueles problemas super difíceis. Eu nunca pensei que Sudou fosse um idiota como eu, gritou Ikki, uma mistura de admiração e sarcasmo em sua voz. Ah, mais uma coisa. Esta escola, que opera sob a supervisão do governo, possui uma alta taxa de avanço na educação de elite e colocação de força de trabalho. Isso é um fato bem conhecido. É muito provável que a maioria de vocês tenha escolhido uma faculdade ou um futuro local de trabalho. Bem, naturalmente. Esta escola ostentava as maiores taxas de avanço em todo o país. Havia rumores de que era possível entrar em uma escola ou empresa altamente competitiva apenas se formando. Rumores até sugeriram que a graduação nesta escola era como receber uma recomendação para a Universidade de Tóquio, o mais prestigiado dos institutos de ensino superior do Japão. No entanto, nada vem fácil neste mundo. Pessoas medíocres como vocês teriam que ser ingênuas para pensar que você poderia facilmente entrar na faculdade ou no local de trabalho de sua escolha. As palavras de Shabashira Sensei foram transmitidas por toda a sala. Em outras palavras, você está dizendo que, se quisermos entrar na empresa ou faculdade de nossa escolha, devemos, no mínimo, superar a classe C? Hirata perguntou. Você está errado. Para realizar seus sonhos de um futuro brilhante, sua única opção é ultrapassar a classe A. Esta escola não garante nada para nenhum outro aluno. E isso é absurdo. Não ouvimos nada sobre isso. Um estudante de óculos chamado Yukimura se levantou. Ele empatou com Kenji na pontuação máxima, indicando que não havia problemas com suas habilidades acadêmicas. Que vergonha. Não há nada mais lamentável do que os homens perdendo a calma. Como se fosse afetado pelas palavras de Yukimura, Kenji soltou um suspiro. Você não se sente insatisfeito por estar na classe D? Kenji. Yukimura perguntou. Insatisfeito? Por que eu me sentiria insatisfeito? Não entendo. Por que a escola diz que somos tão baixos que somos basicamente delinquentes e fracassados? Disseram-nos que não há garantia alguma de que avançaremos para o ensino superior ou conseguiremos um emprego. Ah. Completamente sem sentido nenhum. Isso é tão maravilhosamente estúpido que nem consigo encontrar as palavras. Kenji nem parou de polir as unhas ou se virou para Yukimura enquanto falava. A escola simplesmente ainda não viu meu potencial. Eu me orgulho de ser grande e me valorizo, respeito e me considero mais do que qualquer pessoa. Então, a escola me colocando arbitrariamente na classe D não significa nada. Digamos, por exemplo, que eu abandonei a escola, e eu estaria perfeitamente bem. Afinal, tenho 100% de certeza de que a escola viria chorar para me aceitar de volta. Isso certamente soou como algo que Kenji diria. Foi ser machista? Ou narcisismo? É verdade que, se você não se importasse com a classificação dos alunos da escola, não seria grande coisa. Se você considerasse o impressionante intelecto e habilidade física de Kenji, era difícil imaginar que todos os alunos da classe A pudessem ser melhores que ele. Talvez ele tenha sido designado para a classe D por causa de sua personalidade, e não por sua habilidade. Além disso, não me importo nem um pouco se a escola me ajuda ou não no ensino superior ou no mercado de trabalho. Foi decidido que eu liderarei o grupo do conglomerado Kenji. Se estou na classe D ou na classe A é uma questão trivial. Era verdade que, para um homem cujo futuro já estava decidido, entrar na classe A estava longe de ser uma necessidade. Yukimura, sem palavras, simplesmente sentou-se. Parece que suas bolhas estouraram.
Se você tivesse simplesmente entendido a dura realidade da situação desde o início, então esse longo período na sala de aula poderia significar algo. Seus exames intermediários serão em 3 semanas. Por favor, pense sobre as coisas e tenha cuidado para não desistir. Tenho confiança de que você pode encontrar uma maneira de evitar marcas vermelhas em seus boletins. Se possível, desafie-se a agir de maneira adequada a um indivíduo habilidoso. Shabashira-sensei saiu da sala, fechando a porta com alguma força para dar mais ênfase. Os alunos marcados em vermelho ficaram desanimados. Mesmo normalmente orgulhoso, Sudou estalou a língua e abaixou a cabeça de vergonha. Se não conseguirmos mais pontos, o que vou fazer? Eu usei todos os meus pontos ontem. Durante o intervalo, a sala de aula explodiu em alvoroço, ou melhor, caos. Esqueça os pontos. O que tem de errado sobre esta classe? Por que fui colocado na classe D? Yukimura falou ressentido. Uma fina camada de suor cobria sua testa. Espere, isso significa que não podemos entrar na faculdade agora? Por que nós fomos para esta escola? Saishan-sensei nos odeia ou algo assim? Nenhum dos outros alunos conseguiu esconder sua confusão. Eu entendo que vocês estão todos confusos agora, mas todos precisam se acalmar. Hirata, sentindo que a sala de aula estava prestes a entrar em crise, levantou-se e tentou controlar todos. Como vamos nos acalmar? Você não está frustrado por ela nos chamar de um monte de fracassos? Disse Yukimura. Mesmo se eu estivesse, não é melhor nos unirmos para que possamos mudar as coisas? Hirata perguntou. Mudar as coisas? Eu nem concordo com a forma como fomos classificados em primeiro lugar. Eu entendo. No entanto, sentar aqui choramingando não vai nos ajudar agora. O que você disse? Yukimura rapidamente foi até Hirata e agarrou seu colarinho com força. Calma, vocês dois, ok? Tenho certeza de que a professora falou duro conosco para que estivéssemos inspirados a fazer melhor, certo? Aquele era Kushida. Ela deslizou entre os dois e os separou, pegando gentilmente o punho cerrado de Yukimura. Assim como qualquer um esperaria, Yukimura não tentou machucá-lo e reflexivamente deu meio passo para trás. Além disso, faz apenas um mês desde que começamos aqui, certo? Como Hirata-kun disse, é melhor se todos fizermos o nosso melhor juntos. Você acha que estou errada sobre isso? N não, é. Bem, eu certamente não diria que você está errada, mas... A raiva de Yukimura havia desaparecido quase completamente. Kushida olhou para todos na classe, e era quase como se seus olhos refletissem um desejo sincero de trabalharmos juntos. Sim, é melhor para nós nos unirmos. Certo? Não há necessidade de você lutar, Yukimura-kun. Hirata-kun. Eu sinto muito. Perdi a calma, disse Yukimura. Está tudo bem. Eu deveria ter escolhido minhas palavras com um pouco mais de cuidado. A presença de Kushida aqui que uniu todos. Peguei meu celular e tirei uma foto do papel com os totais de pontos da classe. Orikita, percebendo, olhou para mim com uma expressão confusa. O que você está fazendo? Ela perguntou. Ainda não consegui descobrir como os pontos são calculados. Você também tem feito anotações, não é? Se eu pudesse descobrir quantos pontos foram deduzidos por chegar atrasado ou falar na aula, seria mais fácil encontrar contramedidas. Não seria difícil descobrir esses detalhes nesta fase? Além disso, não acho que você possa resolver isso simplesmente investigando. Todos em nossa classe chegaram atrasados e falaram demais. Como Orikita havia dito, certamente era difícil concluir qualquer coisa com base nas informações atuais. Além disso, a atitude normalmente calma e composta de Orikita se foi. Ela parecia bastante impaciente. Você também está tentando entrar na faculdade? Eu me perguntei. Por que você pergunta? Bem, quando descobrimos as diferenças entre a e D, você pareceu chocada. Mas quase todo mundo nessa classe também, mais ou menos. Se eles tivessem nos contado no início, isso teria sido uma coisa, mas explicar isso nesta fase? Impensável. Bem, ela estava certa sobre isso. Provavelmente houve muitos resmungos descontentes vindos dos alunos das classes C e B também. Afinal, a escola tratava todas as classes, exceto a, como sobras. Tentar chegar ao topo foi provavelmente a nossa melhor opção. Acho que antes mesmo de começarmos a falar sobre a UD ou qualquer outra coisa, devemos garantir pontos. No entanto, os pontos são apenas um subproduto do nosso desempenho. Não ter pontos não vai atrapalhar nossa vida aqui na escola. Temos opções gratuitas em quase todas as necessidades, certo? Orikita disse. Se você pensasse assim, seria um alívio para os alunos que perderam todos os pontos. Não vai atrapalhar nossa vida aqui na escola, né? Se você quisesse simplesmente sobreviver, isso não seria um problema. No entanto, havia muitas coisas que você só poderia obter com pontos. Entretenimento, por exemplo. Se a falta de opções de entretenimento não fosse um problema, tudo bem, mas... Sabe quantos pontos você gastou no mês passado, Ayanoji-kun? 1. Ah, meus pontos? Gastei cerca de 20 mil, aproximadamente. Isso foi trágico para os alunos que esgotaram seus pontos. Como Yamauchi, que estava reclamando e delirando em sua mesa. E que também gastou quase todos os seus pontos. Embora infelizes, eles simplesmente colheram o que plantaram, disse Orikita. Certamente era verdade que gastar indiscriminadamente todos os 100 mil pontos em um único mês era um pequeno problema. Eles nos atraíram para gastar todos os nossos pontos ao longo deste mês, e nós caímos nessa. 100 mil pontos por mês. Mesmo que todos pensassem que era bom demais para ser verdade, estávamos felizes demais para nos importar. Atenção, pessoal. Antes de a aula começar, quero que você ouça seriamente por um momento. Especialmente você, Sudou-kun. A classe ainda estava em alvoroço, mas Hirata chamou a atenção de todos quando ele ficou no pódio do professor. TCH, o que é? Sudou resmungou. Não ganhamos nenhum ponto este mês.
Este é um problema sério e que terá um impacto enorme em nossas vidas diárias daqui para frente. É impossível chegarmos à formatura com 0 pontos, certo? Você está absolutamente correto, gritou uma das alunas, com a voz cheia de desespero. Hirata deu um aceno gentil em resposta, simpatizando com ela. É claro. Portanto, devemos ganhar pontos no próximo mês. Para fazer isso, todos nós precisamos cooperar uns com os outros. Então, por favor, tome cuidado para não se atrasar para a aula ou para falar durante a palestra. Além disso, o uso de celulares durante as aulas é proibido, claro. E por que você nos diz o que fazer? Além disso, supondo que nossos pontos aumentem. Se eles não mudam nada, então é inútil. Enquanto continuarmos conversando durante a aula e chegarmos atrasados, nossos pontos não aumentarão com certeza. Embora não possamos ir abaixo de 0 pontos, a interrupção, sem dúvida, contará como um golpe contra nós. Ainda não estou convencido. Além disso, mesmo se levarmos a sério e trabalharmos duro nas aulas, nossos pontos não vão necessariamente aumentar. Sudou bufou e cruzou os braços em desacordo. Kushida percebeu isso e comentou sobre isso. Bem, a professora disse que chegar atrasado e falar na aula eram obviamente ruins, certo? Sim, concordo com Kushida-san. É natural evitar fazer essas coisas. Essa é apenas a sua própria interpretação egoísta. Além disso, você não sabe como aumentar nossos pontos. Tente falar comigo depois de descobrir isso. Não acho que haja algo particularmente errado com o que você disse, Sudou-kun. Peço desculpas se fiz você se sentir desconfortável. Hirata inclinou a cabeça educadamente para o descontente Sudou. No entanto, Sudou-kun, é fato que, a menos que todos cooperem, não conseguiremos mais pontos. Faça o que você quiser. Não importa. Só não me envolva nisso. Compreende? Sudou retrucou. Como se estar na sala o deixasse desconfortável, ele saiu imediatamente. Eu tive que me perguntar, ele voltaria quando a aula começasse? Ou ele não pretendia voltar? Sudou-kun realmente não consegue ler a sala. Ele é o que mais se atrasou para a aula. Ainda não poderíamos obter alguns pontos mesmo sem Sudou-kun? Sim. Ele realmente é o pior. Por que ele está na nossa classe? Até agora, todos desfrutavam de suas vidas de luxo ao máximo. Ninguém havia reclamado anteriormente sobre Sudou. Hirata desceu do pódio e, estranhamente, parou bem na frente da minha mesa. Orikita-san, Ayanoji-kun, vocês têm um momento? Quero falar com vocês sobre como podemos aumentar nossos pontos. Eu gostaria que vocês se juntassem a mim. Vocês poderiam? Por que você nos quer? Eu perguntei. Quero ouvir a voz de todos. No entanto, se eu pedir a opinião de todos, acho que mais da metade da classe provavelmente não levará isso a sério. Então, ele queria nos perguntar individualmente? Eu duvidava que fosse capaz de ter alguma ideia particularmente útil, mas acho que não faria mal falar. Assim como eu estava pensando que... Sinto muito, você pode perguntar a outra pessoa? Não sou particularmente boa em discutir as coisas com os outros, disse Orikita. Não forçaríamos você a falar. Se você pudesse ajudar a pensar em algo, isso seria bom. Simplesmente estar lá seria o suficiente, disse Hirata. Sinto muito, mas não tenho interesse em algo sem sentido. Este é o primeiro julgamento que enfrentamos juntos como uma classe de unida. Então, eu recuso. Eu não vou participar. Suas palavras foram severas, mas compostas. Enquanto ela considerava a posição de Hirata, ela o recusou mais uma vez. Eu o entendo. Eu sinto muito. Se você mudar de ideia, adoraria que você se juntasse a nós. Orikita já havia parado de olhar para Hirata, que se retirou desanimado. E você, Ayanoji-kun? Ele perguntou. Honestamente, eu ficaria feliz em participar. Achei que a maior parte da turma estaria envolvida. No entanto, se Orikita fosse a única ausente, ela poderia ser tratada da mesma forma que Sudou. Ah, eu passo. Eu sinto muito. Não, me desculpe por incomodá-lo. Se mudar de ideia, por favor, me avise. Hirata provavelmente entendeu o que eu estava pensando. Eu não o rejeitei fortemente. Após o término da discussão, Orikita começou a se preparar para a próxima aula. Hirata é um cara legal. Ele é capaz de fazer com que todos ajam assim. As pessoas podem facilmente ficar deprimidas nessas situações. Essa é uma perspectiva, sim. Se pudéssemos resolver isso facilmente conversando, tudo bem. No entanto, se um aluno pouco inteligente tentar liderar a discussão, o grupo cairá ainda mais no caos, a ponto de não haver esperança de salvar nada. Além disso, não posso aceitar humildemente minha situação atual. Você não pode aceitar o que agora? O que você quer dizer? Orikita não respondeu à minha pergunta. Ela ficou completamente em silêncio. A aula havia terminado naquele dia. Hirata ficou no pódio, usando o quadro negro para se preparar para nossa grande discussão. Por causa do poderoso carisma de Hirata, quase todos em nossa classe ficaram, com exceção de alguns como Orikita e Sudou. Quando olhei em volta, notei que eles já haviam saído da sala. Eu decidi sair antes que a discussão entrasse em pleno andamento também. Ayanoji. Yamauchi apareceu de repente na frente da minha mesa, sua expressão mortal. Uau! Oh, que? O que está errado? Ei, compre isso de mim por 20.000 pontos. Eu não posso comprar nada, ele falou desesperado. Yamauchi colocou o console de videogame que comprou outro dia na minha mesa. Francamente, eu nem queria essa coisa. Mas se você vender isso para mim, com quem devo me divertir? Eu perguntei. Como diabos eu deveria saber? Vamos lá, é bom, certo? É especial, então é um bom negócio. Eu compro de você por 1.000 pontos. Ayanoji. Vamos, você é minha única esperança.
Por que eu sou o único? Eu não posso pagar, de qualquer maneira. Yamauchi olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, o que me enojou. Eu olhei para o outro lado. Ele deve ter percebido que eu não estava caindo nesse truque, então imediatamente mudou para um novo alvo. Professor. Seu melhor amigo tem um favor a pedir. Compre este portátil por 22.000 pontos. Ele estava tentando convencer o professor a comprá-lo e aumentou descaradamente o preço. As coisas devem ser muito difíceis para as pessoas que esgotaram seus pontos, comentou Kushida enquanto observava Yamauchi. E você, Kushida? Você tem pontos suficientes? As meninas têm muitas necessidades, afinal. Estou bem. Por enquanto, pelo menos. Eu usei cerca de metade dos meus pontos. Eu meio que perdi o controle no primeiro mês e gastei demais, então vai ser um pouco difícil me segurar. E você, Ayanoji-kun? Você está bem? Deve ser difícil não gastar dinheiro quando você é tão popular. Quase não usei nenhum dos meus pontos, para ser honesto. Eu realmente não precisei comprar nada. Por que você não tem amigos? Ela perguntou. Ei. Ah, desculpe. Não quis ofender, Kushida se desculpou com uma risadinha. Ela era muito fofa quando fazia isso. Ei, Kushida-san, você tem um minuto? Karuizawa perguntou. E aí, Karuizawa-san? Honestamente, gastei muitos pontos e estou ficando seriamente sem. Algumas das outras meninas da classe me emprestaram alguns pontos, mas eu queria saber se você poderia me ajudar também. Somos amigas, certo? Eu só preciso de 2.000 pontos de você. Karuizawa não parecia tão séria, rindo alegremente enquanto batia em Kushida. Nesse caso, a rejeição deve ser a reação instintiva. Ok, claro. Claro. Eu repeti silenciosamente, mas não era da minha conta. Este foi um problema para as amigas em questão. Kushida decidiu ajudar Karuizawa sem nem mesmo uma pitada de relutância. Obrigada. É para isso mesmo que servem os amigos, não é? A propósito, aqui está o meu número. Tudo bem, te vejo mais tarde. Ah, Inogashira-san. Ei, para falar a verdade, eu usei muitos dos meus pontos. Karuizawa se virou assim e foi em busca de seu próximo alvo. Tem certeza? Você sabe que provavelmente não vai conseguir esses pontos de volta, certo? Eu perguntei. Não posso simplesmente ignorar uma amiga necessitada. Karuizawa-san também tem muitos amigos, então acho que provavelmente é difícil para ela não ter nenhum ponto. Acho que usar 100.000 pontos é meio que culpa dela. Espere, como você transfere pontos? Kushida perguntou. Karuizawa deu a você o número de telefone dela, não foi? Você deve ser capaz de fazer isso com o seu telefone celular. Esta escola realmente cuida muito bem de seus alunos. Ele ainda tem uma maneira de ajudar alunos como Karuizawa-san. É verdade que a transferência de pontos foi um salva-vidas para Karuizawa, mas era realmente necessário dar o dinheiro a ela? Na verdade, parecia um prelúdio para o desastre. O alto-falante ganhou vida com um efeito sonoro suave e uma voz robótica emitiu um anúncio. Ayanoji-kun, do primeiro ano classe D. Por favor, venha ver Shabashira-sensei no escritório do corpo docente. Parece que a professora quer ver você. Sim. Desculpe, Kushida. Tenho que ir. Eu tinha certeza de que não tinha feito nada para ser chamado ao escritório. Saindo da sala de aula, pude sentir os olhares de meus colegas abrindo um buraco na parte de trás da minha cabeça. Tímido como um coelho, encontrei o escritório do colégio e entrei. Olhei ao redor, mas não encontrei Shabashira-sensei em lugar nenhum. Perplexo, chamei uma professora que inspecionava sua aparência no espelho. Com licença, Shabashira-sensei está aqui? Sai-chan? Oh, ela estava aqui há pouco. A professora tinha cabelos ondulados na altura dos ombros, o que a fazia parecer madura. A maneira como ela disse o nome de Shabashira-sensei as fez parecer próximas. Elas tinham quase a mesma idade e provavelmente eram amigas. Ela deve ter se afastado por um minuto. Você quer esperar aqui? Não, obrigado. Vou esperar no corredor. Eu não gostava de estar no escritório do colégio. Eu odiava a atenção, então o corredor seria melhor. No entanto, a jovem professora inesperadamente me seguiu. Eu sou Oshinomiya Shii, responsável pela classe B Sai e eu somos melhores amigas desde o ensino médio. É por isso que nos chamamos de Sai-chan e Shii-chan. Essa informação parecia meio supérflua. Ei, por que Sai-chan chamou você? Por quê? Ela perguntou. Não faço ideia. Não entendo. Você foi chamado ao escritório sem motivo? Qual o seu nome? Uma enxurrada de perguntas. Ela me examinou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Meu nome é Ayanoji, eu disse. Ayanoji-kun, hein? Uau, esse é um nome legal. Você é muito popular, não é? O que havia com essa professora excessivamente amigável? Ela agia mais como uma aluna. Se esta fosse uma escola só para meninos, ela teria imediatamente conquistado o coração de todos os alunos. Ei, você já tem namorada? Ela perguntou. Não, e eu, não sou especialmente popular. Eu tentei parecer relutante, mas Oshinomiya-sensei continuou se empurrando para mim. Ela agarrou meus braços com mãos esguias e delicadas. Que inesperado. Se estivéssemos na mesma classe, eu nunca deixaria você sozinho. Talvez porque você é tão inocente. Ou você gosta de se fazer de difícil. Ela acariciou minhas bochechas. Eu não tinha ideia do que fazer. Ela provavelmente pararia se eu lambesse seus dedos, mas tive a sensação de que isso me expulsaria. O que você está fazendo, Oshinomiya? Shabashira-sensei apareceu do nada. Com um som alto, ela bateu na cabeça de Oshinomiya-sensei com sua prancheta.
Oshinomiya-sensei se agachou e agarrou seu crânio em aparente dor. Ai! Por que você fez isso? Ela gritou. Por se envolver com um dos meus alunos. Eu estava apenas fazendo companhia a ele enquanto ele esperava por você, Sai-chan. Teria sido melhor se você apenas o deixasse sozinho. Obrigada por esperar, Ayanoji. Vamos para o escritório. O escritório de orientação? Eu perguntei. Fiz algo de errado? Eu tenho tentado manter um perfil discreto aqui. Uma boa resposta. Venha. Enquanto eu me perguntava do que se tratava, segui Shabashira-sensei. Oshinomiya-sensei permaneceu ao meu lado, sorrindo amplamente. Shabashira-sensei notou e se virou, seu rosto muito parecido com o de um demônio. Você fica, ela ordenou. Vamos, não seja tão fria. Não será o fim do mundo se eu ouvir, certo? Além de Sai-chan, você definitivamente não é do tipo que dá orientação individual. Puxar um novo aluno como Ayanoji-kun para a sala de orientação do nada. Você está atrás de alguma coisa, eu me pergunto? Sorrindo, Oshinomiya-sensei correu para trás de mim e colocou as mãos nos meus ombros. Senti uma tempestade se formando. Então, Sai-chan, você quer ser dominada por um homem mais jovem? Dominado por um homem mais jovem? O que isso significa? Não diga essas coisas estúpidas. Isso não seria possível. Você certamente está certa. Não seria possível para você, Sai-chan. Oshinomiya-sensei murmurou suas palavras misturadas com um duplo significado. Por que você está nos seguindo? Este é um assunto de classe D. Não posso ir à sala de orientação? Isso é errado? Vamos, também posso dar conselhos. Como Oshinomiya-sensei continuou a seguir, uma aluna veio até nós, uma linda garota com cabelo rosa claro. Eu nunca a tinha visto antes. Oshinomiya-sensei, você tem um momento? O conselho estudantil deseja discutir algo com você. Ela olhou para mim, mas rapidamente voltou sua atenção para Oshinomiya-sensei. Tudo bem, você tem alguém que precisa de você. Vá em frente. Plaf. Shabashira-sensei bateu na bunda de Oshinomiya-sensei com sua prancheta. Ah. Ela vai ficar com raiva de mim se eu ficar por mais tempo. Até logo, Ayanoji-kun. Tudo bem, Ishinose-san. Vamos para o escritório do corpo docente. Com isso, ela deu meia volta e saiu com a bela Ishinose. Shabashira-sensei coçou levemente a cabeça enquanto observava Oshinomiya-sensei partir. Logo depois, entramos na sala de orientação, que ficava ao lado da secretaria do corpo docente. Então. Por que você me chamou aqui? Eu perguntei. Bem, sobre isso. Antes de começarmos, por favor, venha aqui. Ela olhou brevemente para um relógio pendurado na parede, que marcava 9 horas, e abriu a porta. Dentro havia uma pequena cozinha de escritório. Ela colocou uma chaleira em cima de um fogão. Vou fazer chá. O verde torrado está bom? Ela perguntou. Peguei o recipiente com o pó de chá. Não faça movimentos desnecessários. Cale a boca e fique aqui. Compreende? Não faça barulho e fique até eu dizer que está tudo bem para sair. Se você não fizer o que eu digo, você será expulso, disse ela. O que você quer dizer com? Ela fechou a porta da cozinha sem explicação, deixando-me lá dentro. O que no mundo ela estava planejando? Fiz o que me foi dito e esperei. Logo depois, ouvi a porta externa da sala de orientação se abrir. Ah, entre. Então, sobre o que você quer falar comigo, Orikita? Eu ouvi Shabashira-sensei dizer. Aparentemente, Orikita precisava de orientação. Vou ser honesta. Por que fui classificada na classe D? Isso foi bem honesto. Hoje, você nos disse que a escola classificava os alunos superiores na classe A. Você disse que a classe D estava cheia de sobras, o último bastião dos delinquentes. Isso é verdade. Você deve se considerar uma pessoa superior. Eu me perguntei como Orikita responderia. Aposto que ela se oporia com confiança. Resolvi quase todos os problemas do exame de entrada. Também não cometi erros substanciais na entrevista. No mínimo, eu não deveria ter sido classificada na classe D. Parece que eu teria ganhado aquela aposta. Orikita definitivamente era do tipo que se considerava superior. Ela também não era excessivamente autoconsciente. Ela havia empatado em primeiro lugar no teste, conforme mostrado nos resultados da manhã. Você resolveu quase todos os problemas do exame de entrada, hein? Normalmente eu não poderia mostrar os resultados dos exames para alunos individuais, mas vou abrir uma exceção neste caso. Acontece que tenho sua folha de respostas aqui. Você está incrivelmente preparada. Quase como se você soubesse que vim aqui para protestar. Eu sou uma professora. Eu entendo a mente de um aluno, pelo menos até certo ponto, Orikita Suzune. Como você disse, você se saiu bem no exame de entrada. Você teve a terceira maior pontuação no teste entre os alunos do primeiro ano e esteve perto dos alunos com a maior e a segunda maior pontuação. Você se saiu muito bem. E você está certa, não encontramos nenhum problema específico em sua entrevista. Pelo contrário, avaliamos você muito bem. Muito obrigada. Então, o porquê? Antes de responder, por que você está insatisfeita com a classe D? Quem poderia ficar feliz com uma avaliação incorreta? Além disso, as classificações de classe têm um grande impacto em nossas perspectivas futuras. Claro que estou insatisfeita. Avaliação incorreta? Talvez sua autoavaliação seja muito alta. Shabashira-sensei riu, ou melhor, gargalhou. Reconheço que sua capacidade acadêmica é excelente. Com certeza você é muito inteligente. No entanto, quem decidiu que pessoas inteligentes são categoricamente superiores? Nós nunca dissemos isso. Mas, e isso é apenas bom senso. Senso comum?
O bom senso não criou nossa sociedade atual e imperfeita? Antes, o Japão dependia apenas de pontuações de testes para separar o superior do inferior. Como resultado, os incompetentes no topo tentaram desesperadamente derrubar os alunos verdadeiramente superiores. No final, estabelecemos um sistema de sucessão hereditária. Um sistema de sucessão hereditária significava que coisas como posição social, prestígio e emprego eram passadas para gerações futuras. Com essas palavras, eu reagi sem querer. Meu peito doía. Você é uma aluna capaz. Eu não nego isso. No entanto, o objetivo desta escola é produzir pessoas superiores. Se você acredita que apenas os acadêmicos a colocam em uma classe superior, você está enganada. Essa foi a primeira coisa que explicamos a você. Além disso, pense racionalmente. Teríamos admitido alguém como Sudou se decidíssemos a superioridade com base apenas no mérito acadêmico? TCH. Apesar de ser uma das principais escolas preparatórias do país, esse local permitia que os alunos se matriculassem para outros fins que não são acadêmicos. Além disso, você pode ser muito precipitado em proclamar que ninguém ficaria feliz em ser avaliado incorretamente. Pegue a classe A, por exemplo. Eles estão sob uma pressão incrível da escola e alvo de extrema inveja das classes mais baixas. Competir todos os dias com esse tipo de pressão sobre você é muito mais difícil do que você imagina. Há alguns alunos que ficam felizes por serem avaliados incorretamente em um nível inferior. Você está brincando, certo? Não consigo entender uma pessoa assim. É assim mesmo? Eu acho que a classe D possui algumas dessas pessoas. Alunos estranhos que ficariam felizes em ser colocados em um nível baixo. Era quase como se ela estivesse falando comigo. Você ainda não me deu uma explicação. Eu estava honestamente classificada na classe D. Algo deu errado com a classificação? Por favor, verifique novamente, disse Orikita. Sinto muito, mas você não foi selecionada por engano. Você está definitivamente na classe D. Você está nesse nível. É assim mesmo? Eu vou perguntar para outra pessoa da escola novamente, em outro momento. Aparentemente, ela não iria desistir. Orikita apenas determinou que seu professor de sala de aula era a pessoa errada para perguntar. Você obterá a mesma resposta de qualquer pessoa em uma posição superior. Além disso, não há necessidade de se decepcionar. Como eu disse esta manhã, é possível que uma classe ultrapasse outra. Você poderia alcançar classe A antes de se formar. Eu não posso imaginar que será fácil, no entanto. Esqueça ultrapassar a classe A, como no mundo aqueles desajustados e imaturos da classe D poderiam ganhar mais pontos. Não consigo ver como isso é possível. Orikita falou a verdade. A diferença de pontos era esmagadora. Não sei. Você sozinha decide como seguir esse caminho. De qualquer forma, Orikita, você precisa estar na classe A por algum motivo especial? Bem, suponho que seja o suficiente por enquanto. Com licença. Mas saiba que ainda não estou convencida de que fui classificada corretamente. Entendo. Eu vou manter isto em mente. Uma cadeira rangeu contra o chão, sinalizando que a discussão estava encerrada. Ah, isso me lembra. Chamei outra pessoa para a sala de orientação. É alguém relevante para você? Relevante para mim? Não, você não pode estar querendo dizer IRM. Saia, Ayanoji, disse a professora. Este era um mau momento para me revelar. Talvez eu simplesmente não fosse. Se você não sair, eu vou te expulsar. Um professor não deve usar a expulsão casualmente como uma arma. Quanto tempo você pretende me deixar esperando? Com um suspiro, entrei na sala. Naturalmente. Orikita pareceu surpresa e perplexa. Você estava ouvindo nossa conversa? Ela me perguntou. Ouvindo? Eu sei que vocês estavam conversando, mas eu realmente não ouvi nada. As paredes são bem grossas. Isso não é verdade. As vozes são muito bem ouvidas na cozinha. Aparentemente, Shabashira Sensei queria me arrastar para a ação. Sensei, por que você faria isso? Orikita notou que tudo isso havia sido planejado e estava claramente com raiva. Porque eu achei necessário. Agora então, Ayanoji, vou explicar por que te chamei aqui. Shabashira Sensei dispensou as preocupações de Orikita e voltou sua atenção para mim. Bem, então, se você me der licença, Orikita murmurou. Espere, Orikita. Seria do seu interesse ficar e ouvir. Pode fornecer uma dica sobre como alcançar a classe A. Orikita parou de repente e sentou-se. Por favor, seja breve, disse ela. Shabashira Sensei riu enquanto olhava para a prancheta. Você é um estudante interessante, Ayanoji. De jeito nenhum. Certamente não sou tão interessante quanto uma professora com um sobrenome estranho como Shabashira. Você falaria assim com todos os Shabashira da nação? HM? Se você procurasse por todo o país outra pessoa com o sobrenome Shabashira, provavelmente não encontraria. Bem, quando li os resultados do vestibular, suas notas despertaram meu interesse. Fiquei chocada. Em sua prancheta, vi uma folha de respostas bastante familiar. 50 pontos em japonês. 50 pontos em matemática. 50 pontos em inglês. 50 pontos em estudos sociais. 50 pontos em ciência. Você até marcou 50 pontos no teste curto recente. Você sabe o que isso significa? Orikita atordoada olhou para o meu papel de teste e então mudou seu foco para mim. Esta é uma coincidência bastante assustadora, disse ela. Oh. Você acredita que chegar aos 50 pontos foi uma coincidência? Ele fez isso intencionalmente. É uma coincidência. Não há evidências de que não seja. Além disso, o que eu ganharia manipulando minhas pontuações em primeiro lugar? Se eu fosse inteligente o suficiente para obter notas altas, teria tentado obter notas perfeitas. Enquanto eu fingi inocência, Shabashira Sensei suspirou exasperada.
Você realmente parece um aluno odioso. Ouça. Apenas 3% dos alunos resolveram o quinto problema de matemática com sucesso. No entanto, você resolveu perfeitamente e usou uma fórmula complexa para fazer isso. No entanto, o 10º problema do teste teve uma taxa de conclusão de 76%. Você cometeu um erro nele? Isso é normal? Não sei o que é normal. Foi uma coincidência, eu lhe digo. Uma coincidência. Pelo amor de Deus. Respeito sua atitude franca, mas isso vai lhe trazer problemas no futuro, disse a professora. Vou pensar nisso quando chegar a hora. Shabashira Sensei lançou a Orikita um olhar que parecia dizer, o que você acha? Por que você finge não saber? Ela perguntou. Como eu disse, foi uma coincidência. Não é como se eu estivesse escondendo que sou um gênio ou algo assim. Eu me pergunto. Ele pode ser ainda mais inteligente do que você, Orikita. Orikita se encolheu. Por favor, não diga nada desnecessário, Shabashira Sensei. Não gosto de estudar e não pretendo me esforçar muito. É por isso que recebo essas pontuações. Um aluno que escolhesse esta escola não diria algo assim. No entanto, alguns alunos podem ter motivos diferentes para entrar. Você, por exemplo, e Kinji também. Eu acho que você está bem em estar em D ou A. Esta escola não era a única coisa normal. Os professores também eram estranhos. Momentos antes, Shabashira Sensei havia constrangido Orikita apenas com suas palavras. Era quase como se os professores soubessem os segredos de todos os alunos. Que outras razões você tem? Orikita perguntou. Você quer que eu explique isso para você em detalhes? Percebi o brilho intenso nos olhos de Shabashira Sensei. Era quase como se ela quisesse provocar Orikita. Não, é melhor pararmos aqui. Mas, e posso enlouquecer e destruir todos os móveis aqui, eu disse. Se você fizesse isso, Ayanoji, eu o rebaixaria para a classe I. Espere, há uma classe I? Certamente. Claro, o IA significa expulso. Ou seja, você seria expulso da escola. Bem, suponho que nossa conversa tenha terminado. Aproveitem suas vidas. Que sarcasmo incrível. Eu também vou embora. Está quase na hora da reunião do corpo docente. Vou fechar a porta, então, por favor, saia. Ela nos empurrou para o corredor. Por que Shabashira Sensei chamou nós dois juntos? Ela não parecia ser do tipo que fazia coisas sem sentido. Então, devemos voltar? Eu perguntei. Orikita não respondeu e eu fui embora. Provavelmente seria melhor se não estivéssemos juntos agora. Espere. Orikita gritou, mas eu não parei. Se eu conseguisse ficar longe dela até chegar aos dormitórios, estaria em casa livre. Sua pontuação foi realmente apenas uma coincidência? Ela perguntou. Eu já disse, não disse? Ou você tem alguma prova de que consegui essa pontuação de propósito? Não, mas, e eu também não entendo Ayanoji-kun. Você disse que gosta de evitar problemas, mas não parece estar interessado na classe A. Você tem uma fixação extraordinária na classe A. Não deveria? Estou simplesmente me esforçando para melhorar minhas perspectivas futuras. Ah, com certeza. Você deve. É perfeitamente natural. Quando entrei nesta escola, achava que a graduação era meu único objetivo. Mas a realidade é diferente. Eu nem estou na linha de partida. Orikita acelerou e começou a andar ao meu lado. Então, por que você está mirando na classe A? Primeiro, quero averiguar os verdadeiros motivos desta escola. Por que fui colocada na classe D? Shabashira Sensei disse que fui considerada uma aluna da classe D, mas por quê? Quando eu descobrir a resposta, vou mirar na A. Não, com certeza vou chegar na A. Isso vai ser difícil. Você terá que reabilitar as crianças problemáticas. Você tem um atraso contínuo e as faltas de Sudou, todos os outros conversando na aula e, é claro, as pontuações dos testes. Mesmo se você gerenciar tudo isso, você ainda está em 0 pontos. Eu sei disso. Ainda acho que a escola cometeu um erro com a minha colocação. A ansiedade havia substituído a confiança transbordante de Orikita. Ela realmente sabia que era esse o caso? A única conclusão que pude tirar de hoje foi que desespero era uma palavra de 2 sílabas. Se você seguisse as regras do ensino fundamental, poderia evitar a perda de pontos. No entanto, ainda não estava claro como transformar essas perdas em ganhos. A classe A teve apenas um pequeno número de pontos subtraídos. Mesmo que de alguma forma encontremos uma maneira eficiente de aumentar nossos pontos, as outras classes também podem encontrar uma maneira de fazer o mesmo. Desde que começamos com uma diferença tão substancial de pontos, teríamos que competir arduamente contra as outras classes em um período limitado. Posso entender seus pensamentos, mas não acho que a escola continuará nos supervisionando com tanto cuidado. Se o fizessem, não haveria sentido na competição, disse Orikita. Eu entendo. Suponho que você poderia pensar isso. Então, você vai tentar cuidar dessa situação sozinha? Eu perguntei. Sim. Não haja com tanto orgulho. Uma mão bateu em mim. Orikita ignorou minha expressão de dor. Aí. Olhe, eu entendo como você se sente, mas você não pode resolver isso sozinha. Pense em Sudou. Mesmo que você melhore, o resto da classe vai te atrapalhar. Não. Você está certo de que nenhum indivíduo sozinho pode resolver este problema. Não chegaremos nem à linha de partida sem a ajuda de todos. Bem, parece que temos um grande problema em nossas mãos. Temos 3 questões principais e imediatas. Atraso e conversa durante a aula são os 2 primeiros. Em terceiro lugar, devemos garantir que ninguém seja reprovado no exame intermediário. Acho que vamos administrar essas 2 primeiras questões, mais as provas intermediárias. O pequeno teste que fizemos continha algumas perguntas difíceis, mas no geral foi bem fácil.
Mesmo nesse nível, alguns alunos foram reprovados. Honestamente, suas chances de passar no exame intermediário eram mínimas. Preciso da sua ajuda, Ayanoji-kun. Ajuda? Orikita olhou para mim. E se eu recusar? Como você recusou Hirata esta manhã? Você quer recusar? Ela perguntou. E se eu dissesse que ficaria feliz em ajudar? Eu nunca teria pensado que você faria isso de bom grado, mas duvido que você recusasse. Se você se recusasse a trabalhar comigo, seria o fim. Não importa o que eu dissesse sobre nosso futuro, eu ficaria impotente se você recusasse. Então, você vai me ajudar ou não? Eu queria dizer o que ela disse antes, quando silenciou Hirata. O que foi isso de novo? Bem, não era como se eu simplesmente recusasse alguém que pedisse minha ajuda. Então, novamente, se eu dissesse a ela que ajudaria, ela provavelmente me jogaria no chão até a formatura. Eu precisava do coração de um demônio. Eu me recuso, eu disse. Eu sempre soube que você ajudaria Ayanoji-kun. Sou grata. Eu não disse isso. Eu recusei você. Não, eu ouvi a voz dentro da sua cabeça. Você disse que ajudaria. Aterrorizante. Era como se ela pudesse ler meus pensamentos. Eu nem sei como poderia ajudá-la, no entanto. Além de ser uma aluna exemplar, Orikita era incrivelmente perspicaz. Ela provavelmente não precisava das minhas habilidades. Não se preocupe. Eu não preciso do seu poder cerebral, Ayanoji-kun. Deixe o planejamento comigo e haja como eu disser. E? O que você quer dizer com haja? Nossa falta de pontos não incomoda você, Ayanoji-kun? Se você seguir minhas instruções, prometo que veremos um aumento de pontos. Eu nunca mentiria. Não sei o que você está preparando, mas há outras pessoas com quem você pode contar. Se você fizesse amigos, eles cooperariam com você. Infelizmente, ninguém mais na classe D é tão fácil de manipular quanto você. Não, tem várias pessoas. Hirata, por exemplo. Ele é popular e inteligente, então seria perfeito. Além disso, ele está preocupado que você esteja sozinha, Orikita. Se ela o procurasse, eles provavelmente se tornariam bons amigos. Ele não é bom. Mesmo que ele tenha algum talento e habilidade, não posso usá-lo. Para usar uma analogia, pense nas peças do shogi. No momento, não preciso de um general de ouro ou prata. Eu quero um peão. Então, você acabou de me chamar de peão? Foi assim que você me chamou? Então, se um peão cooperasse, ele poderia se tornar um general de ouro? Uma resposta interessante, mas você não parece ser do tipo que faz esse esforço, Ayanoji-kun. Além disso, você não tem pensado, sempre fui um peão, não quero avançar o tempo todo? Ela me abateu precisamente com a quantidade certa de munição. Se eu fosse uma pessoa normal, meus sentimentos teriam sido feridos. Desculpe, mas não posso te ajudar. Eu não sou adequado para isso, eu disse. Bem, entre em contato comigo depois de pensar um pouco. Estou ansiosa para ouvir o que você tem a dizer. Orikita não estava prestando atenção ao que eu disse nem um pouco. Continua no próximo capítulo.